O que nós vamos mostrar aqui, você não vê na TV. É um relato impressionante de um empresário do interior do estado, precisamente de Porto Seguro, sobre o que está acontecendo por lá e que pode estar acontecendo nos diversos municípios do estado da Bahia. Querem um exemplo? Em Salvador, o Tribunal de Justiça da Bahia está obrigando a prefeitura a divulgar estudos que justifiquem as tais medidas restritivas. Aquele abre e fecha do comércio num bairro e de outro. Parece até que quando a prefeitura fecha o comércio por uma semana num bairro, o vírus aí foge para outro bairro. Aí a prefeitura, como aquela corridinha do gato do rato, aí corre para aquele outro bairro e depois volta para o bairro de cá. Uma verdadeira atrapalhada. Vejam com atenção o relato do Kevin, do Unilíderes de Porto Seguro. O que está acontecendo lá pode também estar acontecendo no seu município. Fala, Kevin! Meu amigo Guilherme Santos, tudo bem? Começou ontem aqui na cidade de Porto Seguro mais uma rodada de toque de recolher, instituído pela prefeita Cláudia Oliveira. Já havíamos passado por um processo desse alguns dias atrás, instituído pelo governador Rui Costa. Isso só afirma categoricamente a incapacidade desses dois gestores em lidar diretamente com os problemas causados por essa pandemia. Eles acham que toque de recolher, que quarentena é vacina, vai curar o vírus da noite para o dia, em 5 dias, como eles decretam, né, em seus toques de recolher. Eu pude observar também que parece que o governador vai ampliar alguns toques de recolher para outras cidades da Bahia. Porto Seguro está até entre essas cidades que possivelmente pode ser adiado esse processo. Eu tenho tido um posicionamento muito contrário, muito veemente contra as ações desses dois representantes nossos baianos, né? Eu sou daqui de Porto Seguro, sou empresário, sou o presidente de uma associação de empresas, a Unilíderes, e tenho me posicionado bem veementemente contra as ações deles. E algumas pessoas vêm me perguntando: você é contra o isolamento social? Não sou contra o isolamento social. Mas se você estivesse no lugar dessas pessoas, o que você acha que deveria ser feito? Pois não, eu sou um cidadão comum, sou uma pessoa normal, estudo, adquiro conhecimento de conversando com vários outros profissionais, não tenho vergonha de assumir as minhas dificuldades. Quando não sei um assunto, converso com outras pessoas, outros profissionais, e conversando nesses meses todos, cheguei à conclusão em alguns aspectos que poderiam ser facilmente utilizados, juntamente com um processo de isolamento social, que poderia, né, melhorar bastante nossa situação. Então vamos lá para alguns. Eu pude colocar aqui no computador. Número 1, o mais importante, é aumentar o número de UTIs. Em Porto Seguro, nós começamos a pandemia com 10 leitos de UTIs aqui no Luiz Eduardo Magalhães, hospital esse que tem que atender 8 cidades, 400 mil habitantes. Tínhamos 10 leitos para UTIs, continuamos tendo 10 leitos. Desde o início, muita promessa e nada realmente foi realizado. Segundo item, implementação de barreiras sanitárias eficazes de higienização, mensuração de temperatura e identificação do destino dos indivíduos. Aqui em Porto Seguro, apenas depois de 60 dias foi instituído barreiras sanitárias em parceria com os municípios vizinhos que são do mesmo grupo político. Então, em tese, Porto Seguro não tem barreira sanitária. E o ideal seria uma barreira sanitária também diferente das existentes hoje. A gente pode observar em outros estados e até mesmo em outros países barreiras sanitárias que fazem uma análise de para onde que a pessoa está indo. Vamos dar um exemplo. Porto Seguro ainda está e estava durante todos esses últimos meses com o turismo fechado. Só que recebemos uma grande demanda de turistas na cidade, se hospedando por meio de casas de temporada, via aplicativo, via todas essas maneiras. Então, não tinha nenhuma barreira na entrada da cidade, sabendo se essa pessoa era de fora, se ela era um forasteiro ou se ela realmente era um morador.
Então, adentrou na cidade muitas pessoas estrangeiras, né? Estrangeiras que eu quero dizer fora do município, do perímetro do município, não eram moradores, não eram trabalhadores que estavam vindo para a cidade para retornar. E isso provavelmente ajudou a ampliar a disseminação do vírus na nossa região. Próximo tema seria a implementação de cabines de desinfecção em locais de grande circulação de pessoas, como bancos, hospitais, UPA, órgãos públicos e supermercados. Nenhum banco de Porto Seguro possui um dispositivo como esse. Se tem no hospital eu desconheço, sinceramente. Os órgãos públicos também não têm, os mercados não têm. Então, o fluxo de pessoas nesses locais são muito grandes e nada é feito além da aplicação do álcool em gel e da obrigatoriedade de utilização de máscara, para que a gente tente diminuir a disseminação desse vírus dentro desses ambientes. Diferentes campanhas de conscientização da população. Hoje, a Prefeitura de Porto Seguro tem utilizado somente Instagram e Facebook para isso. No início tinha carro de som, mas acho que carro de som é um método de divulgação baixo, né? Levando em consideração que o grande massa das pessoas não estão nas ruas, né? Estão em casa. Então, eu acredito que carro de som não seja o melhor instrumento de divulgação nesse momento. E mídias sociais são grandes mídias, lógico, mas elas não deveriam ser as únicas mídias, né? O povo precisa ser conscientizado, o povo precisa ter conhecimento de que realmente é um problema grave, é uma doença séria e que tem as maneiras, as formas de nós nos adaptarmos para que evite a proliferação desse mal. Fiscalização efetiva de empresas e da população, a fim que as regras sejam respeitadas. Podemos observar muito pouca fiscalização nesse momento, principalmente em empresas, principalmente nos bairros mais distantes de Porto Seguro, né, mais suburbanos. No centro tem uma fiscalização muito boa, mas bairros como Baianão, como Trancoso, Agrovila, Pindorama, Vila Vitória, não tem, Vera Cruz, não tem essa fiscalização tão intensa. Então você vê muitos comércios abertos, mesmo na época que os comércios estavam impedidos de estarem funcionando. Mas esses bairros, o comércio praticamente funcionou durante essa pandemia de maneira normal, como se nada tivesse acontecido. Inclusivemente a feira do Baianão e a feira do Campinho, com uma aglomeração enorme de pessoas e nem sempre as pessoas utilizando máscara, nem sempre sendo respeitado o distanciamento proposto, por falta de fiscalização. Sexto, seria um estudo técnico com profissionais de verdade para a viabilização ou não do comércio com responsabilidade. Nós podemos observar que no mês passado o comércio foi aberto a esmo, né? Abriu, tomou-se uma decisão, sabe de Deus de onde que surgiu o embasamento que eles tiveram isso. Só para algo que eu bato muito em cima é que em abril o Porto Seguro chegou a ter dias que tinham um caso ativo de corona, nenhum caso de corona ativo. Finalizamos o mês com 21 casos no total, sendo que desses 21, 15 eram recuperados e 6 eram casos ativos. Nesse tempo o comércio estava fechado. Em junho, dia 15 de junho, com mais de 200 casos ativos, a Prefeitura de Porto Seguro abriu o comércio sem muitas restrições e de maneira até estranha, para se dizer a verdade. Nem mesmo nós, empresários, que estavam lutando para a abertura do comércio, concordamos com a forma que foi aberto, né? Faltou e ainda falta um estudo técnico, contratar realmente profissionais, infectologistas, sanitaristas, que consigam fazer um mapeamento de como cada empresa deve funcionar, levando em consideração o fluxo de pessoas, o ramo de atividade e o tamanho da área onde essa empresa ocupa. Sétimo, com esse estudo realizado, fazer um plano de ação bem estruturado, planejando o retorno gradual e responsável e seguro da economia. Como eu falei, parece que foi feito na pressão, foi feito de qualquer jeito, não teve um planejamento. O planejamento mais ou menos que tiveram foi com o retorno do turismo, instituída para agora, dia 15, mas sem ter estruturado a saúde. Então, como que você
diz que o turismo vai voltar no dia 15 de julho, sendo que você não tem embasamento de estrutura do sistema público de saúde, sendo que você tem números crescentes. E vamos explanar mais alguns itens que estão abaixo, que tem ligação direta com essa questão do mau planejamento do retorno do comércio e do turismo. 8. Garantir suprimentos hospitalares, como luvas, máscaras, aventais, jalecos, álcool em gel e outros. Muitos desses equipamentos, desses suprimentos, está sendo fornecido por nós, empresários, né? A gestão pública, seja ela estadual ou municipal, não está dando conta da demanda. Entendemos que todos esses suprimentos tiveram aumento de seus custos, mas isso não é desculpa, né? Levando em consideração que o governo do estado e o governo municipal receberam verbas específicas para poder tratar a questão das consequências da pandemia na nossa sociedade. 9. Dar suporte digno ao protocolo de tratamento Covid-19 assinado pela própria prefeitura. Quero deixar aqui que eu não estou aqui questionando se o protocolo realmente é eficaz, se não deve tomar determinado tipo de medicamento. Eu não estou politizando isso. Eu estou colocando aqui em xeque que se a prefeitura assinou o protocolo, ela concordava com ele. E nesse momento a prefeitura não está dando o suporte adequado. A prefeitura não está comprando medicamentos. Nós, empresários que entramos com algumas ações de campanha para arrecadação de verbas para comprar esse medicamento e está destinando à prefeitura. A doutora Raíssa fez um apelo nas suas mídias sociais e o presidente Bolsonaro enviou alguns comprimidos da hidroxicloroquina, só que parece que existe uma guerra de egos, parece que existe um alinhamento meio perigoso com o governo do estado que não aceita esse tipo de tratamento com esse medicamento, e parece que a prefeitura vem seguindo esse alinhamento político com o governo do estado. Então, não faz sentido. Então, ela que volte atrás e fala que o plano, que o protocolo que elas mesmas assinaram, que a própria prefeita foi curada com esse protocolo. É bastante interessante frisar isso. Talvez a prefeita não estaria entre nós se ela não tivesse sido tratada com esses medicamentos. Então, se ela não dá suporte, se ela acredita que não funciona, ela que volte atrás e diga que o protocolo está cancelado. Mas eu duvido que eles vão ter coragem de fazer isso, porque politicamente eles ficariam muito enfraquecidos. Então, o que a gente pode analisar com vários pontos como esse é que, na verdade, não é o bem do povo, da população, que está sendo colocado em primeiro lugar. São questões políticas. Próximo seria fornecer medicamentos necessários, né, como já havia comentado, garantir que os profissionais de saúde, os mais importantes nesse momento, recebam seus salários em dia. Esse até foi feito, né, mas o governo do estado garantiu que o pagamento dos médicos do Luiz Eduardo fossem feitos depois de 72 dias de atraso. Pense aí, você trabalhando, se doando, uma das profissões mais importantes nesse momento, que mais estão trabalhando nesse momento, e você não está ganhando seus honorários no final do mês. Isso é muito triste. Então, quase 3 meses com salários atrasados, isso em plena pandemia. Isso é um absurdo total, um descaso total com a nossa realidade, e é inadmissível. Próximo ponto, cumprir promessas, né? O seu governador Rui Costa, nas suas lives, correria, várias, falando que ia abrir hospital de tratamento, referência de tratamento do Covid aqui no extremo sul da Bahia, que ia trazer leito para Porto Seguro, que ia trazer leito para Eunápolis, que ia trazer leito para Teixeira. Nesse exato momento, o que temos de real? Somente o acréscimo de alguns leitos de UTI lá em Teixeira de Freitas, que a estrutura foi bancada por empresas privadas, que foi a Suzano e a Veracel. Então nem foi o governo do estado que bancou essa estrutura, foi empresas privadas. Mais uma vez, os empresários tomando a frente da situação para tentar minimizar os impactos dessa pandemia. E até o momento, dizem, temos aqui em Porto Seguro a reforma do Neurocor, já era para estar pronto essa reforma, vai adicionar aqui em Porto Seguro mais 10 leitos. Mas o que diz até nesse momento é que esses leitos vão ficar prontos daqui a 10 dias, mais ou menos. Então, é bem triste nossa situação. Estamos com um número de internados já no limite.
ocupando os únicos 10 leitos da cidade há dias, praticamente há meses, na verdade. Desde junho estamos nessa situação e pouco tem sido feito em relação a isso. O que a gente vê que realmente seja feito são toques de recolher. Toques de recolher são ótimos para fazer, para prender a população dentro de casa. Eles devem, como eu falei no início, eles acham que toque de recolher, quarentena é a cura do vírus. É uma vacina eficientíssima na cabeça deles, mas todos esses pontos que a gente colocou, nenhum deles foram feitos, fora o pagamento do salário, mas que isso é obrigação, mas muito pouco foram feitos. Eu coloquei como próximo ponto aqui, transparência nos gastos, né? Isso é óbvio, só a Prefeitura de Porto Seguro recebeu mais de 14 milhões, o governo do estado também é envolvido com alguns escândalos, né? Alguns membros da cúpula do governo já foram até afastados, pediram para sair, né? O caso dessa compra conjunta com os outros estados do Nordeste, né? Essa história com essa empresa, a Hempcare, que nunca vendeu respiradores que o governo da Bahia comprou sem que eles tivessem os indicadores técnicos para serem realmente utilizados na situação do Covid. São outros tipos de especificidades técnicas que o respirador específico para a Covid precisa, e o governo comprou errado. Então, são ações isoladas, negligentes, tomadas de qualquer forma, sem embasamento técnico, sem embasamento científico. Quando eles afirmam que estão embasados em ciência, somente estudos que nem tem embasamento mais, como o Imperial College, que falava que no início da pandemia iriam morrer 1 milhão de pessoas aqui no Brasil. Esse estudo já foi refutado há muito tempo. Esse estudo já foi montado com base de dados errados. Segundo o pessoal do Imperial College, foram inserção de dados no computador que foram feitas de maneira inadequada e lógico, surtiu no final um resultado totalmente fora da realidade. Mas é isso, gente. Infelizmente, essa situação aqui em Porto Seguro e na Bahia é triste que um problema de saúde tem pegado traços de politicagem e de politicagem nojenta, para ser bem sincero, onde a população é o último que está na linha de interesse, de beneficiados dessas ações. Fica assim o meu repúdio à negligência, à falta de capacidade de agir com veemência nas consequências dessa pandemia. Obrigado, Kevin, pelos esclarecimentos que são impressionantes. Agora, eu vou completar com um dado aqui de Salvador. Salvador tem um complexo de bairro chamado Cajazeiras. Tem Cajazeira 1, 2, 3, 4, vai até 11. Que junta-se às fazendas grandes. Tem 1, 2, 3, 4. Mais o bairro de Castelo Branco. Há uma estimativa de 150 mil pessoas morando nessa área. Tem quem fale em 400 mil pessoas. Agora, querem um detalhe? Todo comércio aberto, nunca foi fechado nada, nunca a prefeitura esteve por lá para fazer nenhuma medida restritiva. E aí, qual é a justificativa? As pessoas circulando normalmente, como se nada estivesse acontecendo. Agora, já em outros bairros, fecha, abre. Quer dizer, não existe na realidade uma base para o que estão fazendo. Parece que estão brincando de esconde-esconde com o Covid. Essa é a grande verdade. Está na hora de pararem para administrar os municípios e este estado com responsabilidade. Esta é a minha opinião.